Graça e paz, bonitinhos e bonitinhas. Nós estamos com uma série de mensagens aqui no nosso canal sobre o Sermão do Monte. No Evangelho de Mateus, capítulo 5, capítulo 6 e capítulo 7, nós encontramos Jesus ministrando, principalmente aos seus discípulos, o Sermão do Monte, as bem-aventuranças e a constituição do reino. É como se Jesus tivesse pego toda a palavra, toda a Bíblia, tudo que diz respeito ao reino de Deus e tivesse resumido tudo nesses 3 capítulos do Evangelho de Mateus. Nós demos introdução, falamos dos primeiros 2 versículos aqui de Mateus 5 e falamos de bem-aventurado, o que significa ser bem-aventurado, que é uma expressão que significa mais do que feliz. Então, a primeira característica de um cidadão do reino é que esse cidadão do reino, ele é feliz. Falamos nos vídeos anteriores que é uma felicidade, mas não uma felicidade baseada nas circunstâncias, baseado no nosso dia a dia, mas uma felicidade como alegria, como fruto do Espírito que é produzido dentro de nós através do Espírito Santo. Então, feliz é aquele que é cidadão do reino. É aquele que vive para o reino de Deus. E hoje nós vamos falar de outras características do cidadão do reino. Então, diante da constituição do reino, nós estamos falando sobre o cidadão do reino. E nós vamos encontrar aqui várias definições, várias características que nos falam sobre o cidadão do reino. Primeira delas, versículo 2 diz assim: bem-aventurados os humildes de espírito, ou seja, mais do que feliz são os humildes de espírito. Então, a primeira característica é que o cidadão do reino é feliz. A segunda característica, um homem e uma mulher que entendeu o reino, que hoje vive sobre os princípios do reino, não só é feliz, como é uma pessoa humilde. Então, é uma outra característica de quem verdadeiramente está querendo viver o reino, de quem recebeu entendimento sobre o reino e deseja colocar isso em prática. A humildade é característica de quem está verdadeiramente no reino. Então, se você quer analisar a si mesmo, se você está mesmo no reino, é que você começa a desenvolver esse atributo da humildade. Jesus, ele disse que ele era manso e humilde de coração. Então, a humildade é uma característica do nosso Senhor Jesus. E se nós nos relacionamos com Ele, é impossível permanecermos pessoas orgulhosas, arrogantes, soberbas. Nós vamos automaticamente, de uma forma natural, nós vamos nos tornando semelhantes a Ele. E nós vamos nos tornando pessoas humildes. Agora, eu preciso entender o que significa humildade. Porque senão, se eu não tiver uma definição correta a respeito do que é ser uma pessoa humilde, eu não vou saber desfrutar isso, eu não vou saber se estou verdadeiramente desenvolvendo a humildade. Humildade não é pensar menos de si mesmo, humildade é pensar menos em si mesmo. Então não é você se sentir inferior a ninguém, não é você se sentir menos do que ninguém, menos merecedor do que ninguém. Humildade também não está relacionada a dinheiro, a conta bancária, a status, a posição. Muitas pessoas usam a seguinte expressão: fulano, ele vem de uma família humilde. Só porque essa família não tem posses, não tem bens materiais. Isso não é ser humilde. Ser humilde não é uma questão de ter dinheiro ou não, de ter posições na vida ou não. Humildade não tem a ver com essas coisas. Humildade é um estado do nosso coração, é uma condição do nosso coração. A Bíblia diz que Deus rejeita o soberbo, Deus abate o soberbo, mas Ele dá graça àquele que é humilde. Então, como eu posso dizer que estou no reino, vivendo o reino de Deus, se eu ainda continuo uma pessoa orgulhosa, uma pessoa soberba, uma pessoa prepotente, ou uma pessoa arrogante? É impossível uma pessoa entrar no reino, entender o reino, viver o reino e não se tornar semelhante ao rei deste reino, que é o próprio Senhor Jesus, que Ele mesmo faz questão de dizer: aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração,
Então, o segundo atributo do cidadão do reino é que essa pessoa, ela se torna uma pessoa humilde de espírito, ela adquire o atributo da humildade. Então, passe tempo com o Senhor, se relacione com Ele e você irá se tornar também nessa pessoa humilde que Ele era. Segundo, bem-aventurado os que choram, porque serão consolados. Então, o primeiro que fala da humildade, fala que deles é o reino dos céus, dos humildes é o reino dos céus. No versículo abaixo diz que mais do que feliz são aqueles que choram, porque serão consolados. Uma pessoa que vive de fato o reino, um cidadão do reino, é uma pessoa quebrantada. Porque aqui a expressão que se usa, os que choram, não é qualquer choro. Não é um choro almático. Não é um choro da alma, de desespero. Não é aquela pessoa emotiva, né? Que qualquer coisa tá chorando, que assiste um filme tá chorando, que assiste aquilo outro tá chorando. Não é esse choro. Esse choro que é produzido pela alma, pelas suas emoções. O choro que a Bíblia diz aqui que Jesus está falando é o choro do quebrantamento. Então, bem-aventurados são os quebrantados. É aquela pessoa que se quebranta. Não é aquele que chora à toa, que chora por qualquer motivo, que chora de qualquer jeito. Ai, eu choro mesmo. Ai, porque Jeremias foi profeta chorando. Não, irmãos, nada disso. Aqui o choro, ele tem um propósito. Aqui o choro ele tem uma origem. Qual é a origem desse choro? É o quebrantamento. É sobre isso que o salmista Davi tanto falou. O salmista fala no Salmo 51, sacrifícios e holocausto tu não quiseste. Se o Senhor quisesse, eu te daria. Mas a um coração quebrantado e contrito, esse o Senhor não desprezará. Então está falando desse coração aqui. Desse coração que é quebrantado. Desse coração que se rende. Desse coração que se desmancha na presença do Senhor. Não é aquela pessoa que chora porque assistiu um filme romântico. Não, é uma pessoa que se quebranta. Porque muitas pessoas que choram só como uma expressão da alma, mas elas não se quebrantam na presença de Deus. Então não adianta você ser emotivo, você tem que ser quebrantado, você tem que ser rendido. Esses o Senhor não vai desprezar. Então bem-aventurados são aqueles que se quebrantam, porque aqueles que se quebrantam serão consolados. Qual o objetivo o Espírito Santo, que é o Consolador, vai ter de consolar você se o teu choro é somente algo sentimental, afetivo, emocional? Porque você assistiu uma cena de um filme, uma novela, ou você ouviu uma música e você chorou. Não há necessidade do Espírito Santo, que é o nosso Consolador, nos consolar com algo tão raso, tão superficial, tão irrelevante, tão sem significância. Mas se você chora, porque você é quebrantado, porque você se rende aos pés do Senhor, porque você é sensível à presença de Deus, saiba que você será consolado, pois o Espírito Santo, que é o nosso Consolador, fará questão de consolar você, fará questão de enxugar as suas lágrimas. E tem um versículo que diz que o Senhor pega cada lágrima sua e guarda em um odre. Mas não é essa lágrima que chora à toa por coisas rasas. São lágrimas de quebrantamento. Lágrimas de um coração que se rende. De que sabe discernir quando a presença do Senhor chega. De que sabe ser sensível à voz de Deus e se quebranta. Então são esses dois aspectos, né? São mais essas duas características de quem é um cidadão do reino. Quem é um cidadão do reino é uma pessoa humilde. Quem é um cidadão do reino é uma pessoa quebrantada, que se quebranta aos pés do Senhor. No próximo vídeo, nós vamos falar de mais algumas características do cidadão do reino e eu espero que você possa se identificar nessas características. Até o nosso próximo vídeo, um beijo no seu coração e que Deus te abençoe.